Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Mas bom, hoje eu queria recuperar algumas coisas que eu falei no vídeo de ontem sobre a inadequação, sobre se sentir inadequado. Depois que eu fiz o vídeo, editando com um clássico aqui, eu olhei e falei, cara, muitas questões aí e tal. E aí quis recuperar algumas coisas. Então esse vídeo aqui, se você não viu, aqui, porque eu me sinto inadequado. Aí se você quiser parar, assiste lá um pouco. Ele tem um começo assim que abre várias coisas, mas no final acho que ele diz uma coisa razoável. Eu estava querendo fazer uma distinção ali entre o momento que você se sente desviante ou estranho para si mesmo e o momento que você recebe do social, do outro, da família e tal, essa impressão de inadequação. E como que essa coisa que você se sente estranha, que você se sente estranha em você, um desejo, por exemplo, um medo, uma inibição, que seja, poderia ser lida, uma especificidade, poderia ser lida como uma coisa que é só o seu jeito, né? Que de repente vira uma coisa que é desviante, que não deveria ser desse jeito, e depois vira uma coisa que não é aceita mesmo. Bom, tá. E aí eu fiquei vendo o vídeo, pensando, e aí eu queria falar algumas coisas mais sobre isso, que tem a ver com um outro vídeo que a gente fez junto, eu e Flor, que é o Me Separo ou Compro uma Bicicleta, que tem a ver com a história do Lacan, do reconhecimento do desejo, né? Aquela máxima do Lacan de que o processo de análise seria fazer uma travessia entre o desejo de reconhecimento, né, e o reconhecimento do desejo. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tentar juntar essas duas ideias, o desejo e a inadequação em relação ao desejo, entendeu? Vamos lá? Vamos lá, tá bom. Então, quando a gente fala de reconhecimento do desejo, que diabo quer dizer isso, né? Reconhecer quer dizer para os outros que eu desejo aquilo, reconhecer quer dizer o quê? Então, assim como esses níveis que a gente falou no vídeo de ontem, que eu falei no vídeo que eu falei no vídeo de ontem, sobre os processos de estranhamento de si mesmo e do outro te estranhar, né? O desejo também passa um pouco por esse caminho. Então, a gente teria alguns níveis distintos de reconhecimento desse desejo, entendeu? Então, num extremo mais para cá, para essa ponta de cá, que está ali ligado ao outro, ao campo social e tal, no extremo de cá, o reconhecimento do desejo, no campo mais, do lado ligado ao que seria a inadequação do que a gente falou ontem, ele seria assim, você declarar o seu desejo para o outro, né? Então você falar, bom, eu desejo esse troço aqui, eu quero esse troço, eu desejo mesmo, falar em voz alta esse negócio, né? Conseguir falar, conseguir declarar para sua família ou para seu respectivo e tal. Esse é o campo mais aberto, de abertura do reconhecimento do desejo. Antes disso, tem uma etapa, que é a etapa mais complicada do que a gente falou ontem, que é o reconhecimento do desejo para si mesmo, né? Que é como se você dissesse, bom, eu tenho que reconhecer que eu sinto isso, mas eu não queria reconhecer que eu sinto isso, eu não queria dizer para mim mesmo que eu sinto isso, e aí isso gera uma série de sofrimentos, e desse é mais difícil de fugir, esse que é o ponto que é complexo da história. Então, assim como lá atrás, sobre a inadequação, é mais fácil de você evitar esses grupos que te fazem se sentir inadequado, no reconhecimento do desejo também tem uma similaridade em relação a isso. Você pode não dizer para os outros o que você deseja, mas tem como não dizer para você o que você deseja? Tem como fazer isso? Tem como fingir para você mesmo que você não deseja daquele jeito, que você não sente daquele jeito? Desejo, não estou falando só de desejo sexual, não, tá, gente? Pode ser desejo sexual, mas pode ser outra coisa também. Pode ser uma agressividade, uma raiva, pode ser uma vontade de qualquer coisa, né? Pode ser uma coisa bem simples, um exemplo, tipo, eu quero comer tal coisa, não outra coisa, só que você não consegue falar isso. Enfim, e aí isso vai gerando situações de culpa, de culpabilização e aí compulsões a partir daí também, né? Assim, que essas coisas estão ligadas. Porque os mecanismos de culpa estão muito ligados às dificuldades de reconhecimento desse desejo, né? Então tem essas duas etapas. Uma que não declarar para o outro, outra não declarar para si, e a outra, talvez a mais complexa de todas, que aí já é dentro de uma perspectiva bem psicanalítica mesmo, que é assim, não conseguir perceber o próprio desejo em si. Então você fala, não, eu não tenho desejo disso. Você fala mesmo para você, não é para o outro que você está falando, você não está mentindo para o outro, você está realmente dizendo para você, eu não tenho, eu não percebo, eu não reconheço nesse sentido, eu não percebo esse desejo em mim, não consigo perceber. E aí você fala, mas então quem é você para dizer que eu tenho um desejo que eu não percebo? O ponto é,
Esse desejo que você não percebe, que a gente diria então que ele está inconsciente, é o que te faz tantas vezes repetir a mesma cagada. É o que te faz caminhar para o mesmo caminho. Você vai para lá e você fala, mas por que eu fiz isso de novo? Porque tem coisas que você não está reconhecendo em você, campos inconscientes. Quando eu falo campos inconscientes, eu não quero dizer assim uma coisa metafísica estranha e tal. Eu quero dizer de uma espécie de aprendizado que está automatizado e guardado lá atrás. Entendeu? Então você aprendeu a desejar desse jeito, mas você, como muitos aprendizados que a gente faz na nossa cabeça, a gente guarda eles lá no fundo e esquece deles. A gente esquece e automatiza aprendizados, a gente guarda lá. E esse a gente nem vê, só que eles continuam regendo o nosso comportamento, nossa atuação no mundo, eles continuam funcionando como motores pra gente, como impulsos pra gente. Então, você não consegue sequer perceber que ele existe. Essa é a etapa mais profunda da história. Aqui você não consegue admitir para você e aqui você não consegue admitir para o outro. Então, nesse sentido aqui, desse caminho indo para trás, não admitir para o outro é um pouco mais fácil. Você pode se esconder no computador e ver os vídeos que você queria ver, ninguém pode saber, né? Por isso que a gente diz que o computador, o Big Data, os algoritmos sabem mais sobre o seu desejo do que os outros e às vezes do que sobre você mesmo, porque ele percebe o seu impulso, mesmo que você queira negar, entendeu? Então, talvez a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, sei lá quem, não saiba que você vê aquilo, mas o computador sabe, né? Então, o computador está nesse nível aqui, do desejo que você não consegue declarar, mas que você sabe que está lá, mas você queria fugir dele, mas não consegue fugir dele, mas ele está lá. E o outro é esse campo de desejo, esse campo de produção que você sequer consegue perceber. Aí o Freud poderia fazer uma distinção lá ainda, eu acho, entre o que é pré-consciente e inconsciente, de fato, num dado momento da estruturação da ideia de inconsciente dele, né? O pré-consciente está mais aqui pertinho, tem umas formulações que já estão sendo feitas, e o inconsciente está lá mais no fundo. Mas não sei se isso faz diferença aqui para a gente, no nosso dose diária. Não sei se isso muda. Mas o fato é que eu acho que sim, tem desejos que estão de fato inconscientes. Inconscientes no sentido de que eles estão automatizados e esquecidos, entendeu? E que você talvez tenha que ir percebendo eles. E nesse sentido você precisa de ajuda tantas vezes, né? Para ir percebendo eles. Será que você não fez assim por isso? Será? Porque o terapeuta, o sujeito que está, o seu interlocutor, não é uma verdade. Ele é uma interlocução, é isso que ele é. Ele é alguém que está ali junto com você. Mas para ir percebendo esses desejos, para que você não, então, faça a mesma linha narrativa de sempre, faça a mesma coisa de sempre, sem perceber de onde que vem o impulso para isso, né? Aqui a gente percebe, eu faço isso porque eu tenho esse desejo que eu não consigo reconhecer, mas ele está aqui, então isso acaba me culpabilizando e me gerando compulsões. Isso é um modelo bem clássico, assim, né? Então tem um desejo aqui que eu não reconheço e tal, e ele me gera uma série de estruturas de culpa e de compensações dessa culpa e de mais culpa e de, por exemplo, comida, né? Exemplo clássico disso. Mas o desejo aqui também gera estruturas de compulsão, quando ele está guardado aqui para trás, inconsciente, sem perceber. Então, reconhecimento do desejo para o outro, para si, né? de reconhecer, de falar para si mesmo, para você mesmo, perceber mesmo, ou de percepção mesmo, ou de percepção de sequer conseguir perceber esse desejo acontecendo, não de não assumir, mas de não perceber. Você pode então fazer um paralelo entre isso e as ideias de inadequação do vídeo de ontem, né? O desejo também é um motor para a sensação de inadequação. Então eu não deveria desejar assim. E assim a gente vai indo. Deu para entender o que eu falei? Fez sentido? Digam aí o que vocês acham. É só uma abertura, tem muitas coisas para falar sobre isso, sobre muitas perspectivas diferentes. Eu falei aqui uma, mas enfim, digam o que vocês pensam sobre isso e a gente continua a conversa, tá bom? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda esse vídeo para alguém, talvez ele sirva para alguém, comenta aí embaixo, realmente comenta aí embaixo pra gente fazer a conversa andar como sempre, deixando aí embaixo o canal para mandar perguntas, que é o e-mail, e o curso da autoescrita, para não só ficar falando, mas para trabalhar realmente, que eu acho que é o novo rumo do Dose Diária desse ano, é sempre direcionar para o trabalho realmente das suas questões, dos seus desejos, por exemplo, tá bom? Vamos lá, vamos em frente, amanhã a gente continua, tá bom? Beijo, até amanhã, tchau.